Fala, meu querido, como você está hoje? Eu espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja em paz. Hoje eu vou tratar com vocês um assunto um pouquinho diferente do que eu tenho falado nos últimos 2 dias, né? E é baseado no livro de Samuel. O pessoal usa muito o livro de Samuel para falar sobre filhos, educação de filhos, tudo isso é importante, né? Mas eu vou tentar abordar um outro viés com você. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Vou pedir aqui para minha contra-rega minha aguinha. Vou colocar aqui a minha aguinha. Minha assistente de palco, né? E a gente vai continuando. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Deixa eu tomar um golinho aqui. Muito obrigado. Bom, diz assim, 2:12. Tá aqui. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Sabe, Eli, ele tinha uma posição elevada. Eli era sacerdote no tempo de Samuel, né? A história do livro de 1 Samuel relata essa interação e esse momento em que Eli era a figura mais importante de Israel, porque Israel ainda não tinha rei. O tempo dos juízes tinha passado. E agora ele estava numa situação em que os sacerdotes falavam por Deus. Mas Eli tinha uma posição muito elevada, só que ele tinha um problema. Seus filhos, eles não seguiam o mesmo caminho que ele. Como disse o texto, eles eram filhos de Belial. Então, crescer pessoalmente presume em assumir responsabilidades. Sabe? De você crescer exige que você possa corrigir, não o que está fora. Exige que você possa corrigir e colocar em ordem o que está dentro. Você entende? Então, para a gente poder crescer, a gente precisa tratar o que está dentro. E nisso eu tenho que dizer para vocês uma coisa. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre uma dor minha. Uma dor. Uma dor que eu tinha que vencer. E eu comecei a fazer terapia para tratar essa questão. Questão com o fato do meu pai ter ido embora, né? E não ter dado mais assistência e nem estar presente, né? E aí, o que acontece? Falar de uma dor, tratar as coisas que está dentro, você vê, ele deixou de tratar as coisas que estavam dentro dele primeiro, e isso refletiu do lado de fora, refletiu nos filhos dele. Tratar uma dor é muito importante. E eu, durante muito tempo, para mim foi muito... Como eu posso dizer? Para mim era muito fácil pegar a dor, colocar dentro de uma caixinha e esconder debaixo das coisas assim. Talvez, sabe aquelas caixinhas que a gente coloca debaixo da cama, que a gente não quer acessar? E não quer acessar porque dói. Talvez se Eli tivesse feito o que tinha que fazer dentro de si mesmo e com os filhos, não tivesse colhido tanto problema. Então, queridos, muitos dos problemas que eu colhi na minha vida foi o fato de eu não querer tratar a minha dor. Eu lembro que quando o meu terapeuta pediu para eu escrever uma carta para o meu pai, uma carta que eu nunca entregaria, eu relutei durante muito tempo. Meses relutando porque eu não queria mexer nisso. Só que, querido, você precisa enfrentar os seus medos, as dores que estão lá dentro.
Você não pode dar prioridade a outras coisas ou outras pessoas e não tratar você do lado de dentro. Olha só o que está escrito lá no 1 Samuel capítulo 2, verso 29. 2, 29. Esse texto fala de muitas coisas, é um versículo grande, mas eu queria ficar com você aqui no começo do texto. Diz assim: Por que pisais aos pés aos meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei, se me fizerem na minha morada? Isso aqui é o próprio Deus falando com Eli, falando assim: Eli, por que que você não colocou as prioridades nos lugares certos? Então, querido, não tem como ser um bom pai se tem coisas lá dentro que você precisa organizar. Não tem como ter uma vida financeira estável se tem coisas dentro de você que precisam emocionalmente ser organizadas. E você não é culpado por ter traumas. Muitos dos nossos traumas não são causados por nós, eles são entregues a nós e nós temos que digerir isso. Eles são trazidos ou causados por terceiros, muitas vezes. Então, não se sinta culpado nem com medo de acessar o que deve ser realmente feito. Ele pagou um preço caro por negligenciar aquilo que deveria ser feito. Eu costumo dizer que quando nós temos um problema, você tem que peitar esse problema de frente, encarar de frente e lidar com ele, até que ele se resolva. E eu estou dizendo para vocês aqui, eu estou abrindo meu coração de uma pessoa que demorou a aprender a resolver os problemas. Olha como é que eu era, para você ter uma ideia. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 15 anos, mais ou menos, a minha mãe mandou eu ir num local de venda de material de construção. E trazer algumas coisas para casa que estavam sendo necessárias lá para consertar alguma coisa que eu não lembro exatamente o que que era. E o dono da venda já conhecia a gente, então deveria só ir buscar. Aí eu fui buscar e falei para ele que a minha mãe tinha mandado buscar, ele falou tudo bem. E aí ele pegou e falou assim para mim: tudo bem, fica sossegado que eu já resolvi com sua mãe, tudo bem, tudo bem. Só que aí eu voltei com os itens para casa e esqueci de falar para minha mãe o dia que ele queria que pagasse. E ele tinha falado para mim: olha, fala que eu já acertei com a sua mãe, mas manda um recado para ela que pro próximo final de semana é melhor. Ele falou desse jeito e eu esqueci de falar para minha mãe, esqueci. Aí eu fiquei com vergonha. E eu fiquei com vergonha e eu costumava agora, em vez de passar na frente da loja desse senhor, eu dava a volta no quarteirão para não ter que enfrentar de frente esse problema, essa vergonha. Isso eu fiz na adolescência e era muito fácil, eu só ter dado o recado para minha mãe ou ter pedido desculpa, mãe, eu esqueci de falar, mas o recado é esse. Quando eu falei para minha mãe descobriu que eu estava dando a volta no quarteirão e demorando mais para chegar em casa. Ela falou assim: mas filho, por que você só não falou para mim? Eu não sei, às vezes a gente tem medo de enfrentar as coisas que está dentro por medo de consequências que a gente imagina que possam acontecer, mas nem sempre são verdade. Então, o que você trata hoje protege o seu futuro. Ele não tratou o que exatamente ele devia fazer, as coisas que ele devia tratar dentro de si e com os filhos. Ele negligenciou, ele deixou de fazer aquilo que realmente era importante. E ele, bom, você sabe da história, ele teve problemas muito sérios, perdeu os filhos, perdeu a si mesmo. O que você precisa tratar dentro de você? O que
que você precisa vencer dentro de você? Já passou de 2 semanas que nós estamos nos desafios aqui. Eu estou no meu desafio de não assistir filmes. E hoje é mais um dia que foi vencido sem assistir filme. O que você precisa vencer? Não negligencie. Se é um trauma, se é uma dor, se é um problema, pega essa caixinha que está empoeirada, guardada. Não deixa ela ficar te prendendo, te travando, ou trazendo consequências ruins. O que estraga escondido, mofa, fede e traz problema. O que eu quero dizer com isso? Problemas mal resolvidos dentro de você, uma hora ou outra, podem aflorar em surpresas indesejadas, em momentos ruins. Se tem algum trauma, alguma coisa dentro de você, trate isso com urgência. Procure a ajuda de Deus, procure a ajuda de um profissional. Mas trate isso com urgência. Não deixe que uma dor te impeça de crescer. Eu deixei durante muito tempo. Que uma dor me impedisse de crescer. Não deixe que a sua dor te impeça de crescer. Bom, que Deus abençoe você. Que Deus te ajude a vencer. Que Deus te ajude a localizar as coisas. Se hoje tem uma lição prática que eu estou dizendo para vocês aqui, é essa. Pega essa caixinha. Pega esse problema, pega essa questão e trabalhe ela. Não deixe ela apodrecendo dentro de você. Não deixe ela trazendo para você coisas ruins. Eu vou orar para você vencer. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado por todas as bênçãos. Abençoe nossas vidas e perdoe os nossos pecados. E nos ajude a vencer, a tratar a dor, a tratar o trauma, a tratar as coisas que nos impedem, as coisas negativas que estão dentro de nós ou que aconteceram conosco. Esteja com cada um aqui, por favor, que está assistindo. Abençoe-o, fortaleça-o e ajude-o a crescer. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se essa palavra entrou no seu coração, compartilhe com alguém. Entendeu? Que Deus abençoe você. Amanhã tem mais.